E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui Bruno Perini falando, para mais um vídeo do quadro Mindset da Riqueza e dessa vez com uma novidade, porque eu já chamei nesse quadro exclusivamente pessoas ligadas à área das finanças. Então teve youtuber de finanças, teve economista, teve gestor, mas nunca trouxe ninguém de fora desse meio. E dessa vez eu optei por trazer uma profissional autônoma da área da saúde que consegue um resultado que muitas vezes outros profissionais vão demorar a vida toda em apenas um ano. E quem faz esse tipo de coisa claramente sabe alguma coisa que os outros não sabem. Então trouxe essa pessoa aqui para dividir como é que chegou nesse nível de sucesso, como é que se faz para ter esse tipo de resultado. E tô com a presença de Lara Nesteruk. Muito obrigado pela presença, Muito viu, Lara, obrigada pelo ter aceitado o convite. É um prazer estar aqui. Que bom. E não vou começar adiantando aqui, quero que você primeiro fale para quem não te conhece, o que você faz, um pouquinho, um resumo, assim. Tá certo. Meu nome é Lara Nesteruk, eu sou nutricionista. Eu me formei em São José do Rio Preto, onde eu nasci, em 2012. Então eu tenho 6 anos de formada e passei a atender em consultório aproximadamente uns 4, 5 anos atrás. É durante esse período que eu venho fazendo esse trabalho e conheci o Bruno no meio do caminho, o que foi uma peça-chave para, imagino eu, estar aqui hoje, não só porque ele me convidou, mas pelo resultado que eu tive que me trouxe até aqui. E Lara, agora eu quero que você comece contando pra gente assim, você deu um resumo, né? Você é nutricionista, tudo, mas como você consegue, porque hoje você tem uma demanda assim, um pedido de atendimento muito maior do que você consegue dar conta. E como que isso aconteceu? Foi do nada? Quais foram as escolhas que levaram até isso? Na verdade, isso foi natural ao longo do tempo, mas teve alguns pontos bem chave. Então, eu lembro que foi, se eu não me engano, por volta de 2013, que um amigo meu, que não é da área da saúde nem nada, um amigo, pegou o celular, meu celular na mão e falou: como que você não tem um Instagram? Eu vou criar um Instagram para você. 2013. Por aí, a gente está em 2013 para 14. E foi até no dia do meu aniversário, nesse ano, eu fiz uma postagem pessoal, né? Botei lá meu rosto e falei que fazia anos naquele dia e tal. E deixei esse Instagram para lá. Quase um ano depois eu voltei a postar nesse Instagram. Eu já estava na especialização, eu sou especialista em fisiologia do exercício aplicada à clínica pela Unifesp. E ainda não usava o Instagram para isso. E aí, de repente, comecei a compartilhar alguma coisa ali, um curso que eu ia ou alguma palestra que eu dava e tudo mais. E eu notei que a resposta era muito bacana. E eu passei a usar o Instagram, na verdade, para dividir um pouco de nutrição, mas muito para dividir meu dia a dia também. Era um perfil pessoal, não Era era um perfil profissional. Assim. Até hoje eu considero um perfil pessoal. Primeiro porque eu não tenho nenhum tipo de título ou nomenclatura no perfil, então não é Nutri Lara, nem Lara Nesteruk Nutrição, nem nutricionista, nada disso, ele ainda tem o meu nome. E eu sempre faço muita questão de frisar que é um perfil meu, porque eu não divido ali só nutrição, ali eu coloco foto do que eu gosto, das minhas viagens, pensamentos que eu tenho, e hoje é mais um canal de troca sobre assuntos que vão muito além de nutrição, que são do meu interesse. E aí essa coisa foi crescendo, então o número de seguidores foi aumentando e eu lembro que notei exatamente quando que aquilo era realmente importante para o meu negócio. Porque foi a primeira vez que uma pessoa chegou no meu consultório e falou: eu vim aqui porque eu te sigo pelo Instagram. Veio pela rede social. Veio pela rede social. E até então eu não sabia nem que existia essa possibilidade. Então eu dividia ali os assuntos, os conteúdos de nutrição, pensando que tinha pessoas lendo, que isso podia ser legal, mas eu nunca tinha olhado para isso como um business. E daí... Isso foi em que ano, você lembra? 2014 ainda? 2015? Acho que foi em 2015, exatamente, uns 3 anos atrás. Eu já tinha um consultório aqui em São Paulo e aquele começo bem difícil, né? Então eu precisei pegar um empréstimo para fazer o primeiro consultório e não tinha alugar. Nossa, foi terrível, né? Enfim. E aí as coisas começaram a andar desse jeito e aí, como eu tenho uma história de emagrecimento, né, um caso meu, eu postava fotos de como eu era, né, mais gordinha e tal, e agora como tinha ficado, e uma dessas fotos, uma dessas comparações, caiu num perfil muito grande de Instagram, que acho que nem existe mais, mas na época era um perfil que postava antes e depois. E aí, ali foi o meu primeiro boom. Porque ali, então, eu lembro que naquele dia eu ganhei 6 mil seguidores, do nada. Então eu tinha 2 mil até então, e aí subiu 4 mil em um dia. E aí que eu vi que a coisa ficou meio séria, né? E aí na semana seguinte eu aceitei um convite para dar uma entrevista na TV, para falar um pouco de nutrição, e ali foi o segundo boom, logo 10 dias depois. Uma semana, 10 dias depois. E aí, então, num espaço muito curto, eu fui para 10 mil seguidores, e aí quem tem mais de 10 mil seguidores sabe que depois dos 10 mil, meio que anda sozinho, né? Se você deixar, ele vai sozinho. Mas eu não deixei, né? Passei a alimentar. E dividindo sempre os conteúdos ali. Mas nada estimula mais do que o progresso, né? Você exatamente. Quanto mais... a coisa vai crescendo e por isso ela cresce mais. E aí eu acho que a grande chave eu nunca coloquei no meu perfil só nutrição. E eu sempre acreditei que as pessoas não se identificam com assuntos e nem com marcas. E a gente está numa época que a gente está tão carente, né, de pessoas que sejam figuras em quem a gente se inspira, que isso tudo combinou.
numa fórmula bem bacana e bem natural da coisa ir crescendo e de chegar onde está hoje. E hoje, por exemplo, você tem mais de 500 mil seguidores no Instagram e o público de atendimento é praticamente exclusivo a esses seguidores. Hoje é exclusivo de seguidores. Hoje todo mundo, tanto é que o paciente quando chega no consultório, ele preenche uma fichinha com dados pessoais, né, e com algumas informações dele e tal, e uma das informações que a gente pergunta lá é de onde ele veio. E eu acho que deve ter 1 ano e meio que eu não leio outra caixinha checada que não seja pelo Instagram. E aí que entra um detalhe, né, que leva você a ter esse resultado incrível. Além de conseguir lotar uma lista de espera, que é coisa que poucos profissionais da saúde conseguem fazer, né? Médicos, nutricionistas, eles ralam muitas vezes para criar um nome. Você também começou a diversificar em outras áreas. Você fez muitas palestras. Exatamente. E depois você lançou um curso online. Exatamente. Porque o grande negócio foi, eu sempre nessa linha clínica de nutrição, eu tive ideia de que eu ia ficar entre o consultório e eu dou palestra desde que eu me formei. Então, lembro que no mês seguinte de formada eu já estava palestrando na faculdade que eu me formei. Então, as palestras, por exemplo, era uma coisa muito, muito interessante, porque a gente esteve em... Foram 3 estados. 3 estados. Eu sei disso porque eu ajudei a fazer algumas palestras lá. Em algumas estavam, Então, a gente esteve em 3... Tanto é que eu lembro quando o Bruno me mandou uma mensagem dizendo, olha, você esteve em 3 estados e tal. Eu falei, não, Bruno, 13 cidades. E ele disse, não, 3 estados. E eu pensei, meu Deus do céu, nem sei se eu sei 3 estados para citar agora rápido assim. E você optou por parar um pouco as palestras e começou a fazer o online. Isso também alavancou muito seus resultados. Fala um pouco pra gente dessa escolha. Você acreditava que isso ia acontecer? Quando que você deu esse estalo? Não só não acreditava, quanto eu tinha um preconceito imenso. Então, mas o grande negócio é que essa necessidade de parar de viajar veio muito cedo para mim. Então, eu ainda brincava que diferente de quem canta, de quem é artista ou é ator, é atriz e viaja e sabe que vai ter isso, eu nunca tive essa preparação para saber que eu ia precisar viajar. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, na sexta a gente embarcava para algum lugar, palestrava no sábado e no domingo e na segunda eu estava aqui para trabalhar. Então, eu cheguei a ficar quase 9 meses sem um dia de descanso sequer. Eu cheguei a estar em 3 estados em 2 dias. Então, era pesado de uma forma que, para mim, não tinha como. E aí, eu lembro que você conversou comigo, o Bruno conversou isso comigo, até eu parar para ouvi-lo com calma umas 3, 4 vezes. Verdade. Dele sentar e eu sair do assunto e falar, não quero. Porque tem um preconceito enorme. Agora, eu atribuo esse preconceito à nossa geração ser a primeira que lida com isso. Então, penso eu que daqui a 3, 4 gerações, quando você falar de negócios online, quando você falar de business pela rede, vai ser uma coisa do tipo, sim, isso é só mais uma forma. Sim, muitas pessoas fazem. A gente não está familiarizado com isso, né? Então, é difícil esse primeiro contato. E aí, o Bruno falou pra mim exatamente isso. Ele disse, olha, você vai fazer a mesma coisa que você faz hoje. Só que em vez de ter que ir até lá, pegar o avião, ficar no hotel e demorar 2 dias para conseguir falar por 6 horas, você vai fazer isso da sua casa e o público vai ser o mesmo, cada um na sua casa. E ainda tem mais, né? Que eu vejo um benefício maior, que é o fato da pessoa poder assistir mais vezes, ela pode voltar. A gente tem, né, no meu curso a gente tem encontros, né? Então a gente tem lives a cada semana eles recebem algumas aulas e no final da semana a gente tem um encontro, né? Então, coisas que não aconteciam na palestra. E aí, na verdade, para mim, o trabalho do palestrado, alcançar, ficou mais completo nessa forma do online. Lari, você acreditou que iria ficar de fato milionária sendo nutricionista? Ou quando você fez o curso, porque quando era militar, um professor meu falou, né? Eu falei que ia ficar milionário até os 30, ele falou, Perini, militar não fica milionário. E você ouviu esse tipo de coisa também? Ou tipo, vai ser nutricionista porque não consegue ser médico? Ouviu? Como é que foi? Sim, pra caramba. Não, me dá até vontade de chorar. Pra caramba. Primeiro que é muito difícil pra quem tá na área da saúde não ouvir isso. Você queria, na verdade, ser médico e aí você... E, na verdade, eu nunca quis ser médica porque eu acho, enfim, um longo período pra estudar um assunto que não me interessa tanto. E, enfim, não é desse jeito que as pessoas colocam. Mas eu ouvi, sim, que não dava pra ganhar dinheiro com nutrição, fato. E aí eu entrei em nutrição mesmo assim, e assim, a gente até tava conversando aqui antes de começar a gravar, mas por algum motivo eu nunca tive um pensamento limitante. Então eu nunca acreditei piamente que nunca iria ganhar dinheiro. Eu sabia que a possibilidade era não ganhar, mas eu também nunca me fechei pra isso, do tipo, não, vou ter que sempre viver na coisa do menos. E aí, a primeira vez que eu ouvi dá pra ganhar muita grana com isso, foi com o Bruno. E eu não acreditei. E aí, eu não acreditei mais ainda quando eu comecei a conversar com as pessoas à minha volta, né? Então, meus amigos, a família e tudo mais. Eu falei, olha, tem um cara me falando que dá pra ganhar muito bem e ser muito bem sucedido fazendo o que eu faço de forma honesta e dá pra fazer. E as pessoas diziam, não tem como ganhar muito dinheiro de forma honesta. Não dá, não existe isso. Então, é aquele pensamento limitante, né? Quem ficou rico explorou pessoas, fraudou, enganou. Não tem como sem ser dessa forma. E aí, por algum motivo, eu fui me abrindo um pouco mais, demorou bastante, né, da nossa primeira conversa sobre isso, até eu realmente resolver fazer. E quando a gente começou esse trabalho,
do online, que foi o grande salto, e que quando eu fiz o primeiro milhão, eu lembro que foi um negócio assim absurdo, porque eu venho de uma família que não tem grana. Então, né, desde muito pequena eu vivi em situações muito complicadas, né? A gente já teve época realmente de passar fome, a gente teve época de não ter um lugar legal para morar, de morar numa casa que não tem luz, né? Tem no meu Instagram mesmo, no meu IGTV, eu tenho alguns vídeos que se chamam inclusive sobre dinheiro, em que eu falo sobre essa história. Então não era um negócio palpável, nem possível, nem alcançável. Então quando eu fiz o primeiro milhão foi um negócio surreal, assim, foi muito incrível. Agora, o passo mais importante nem foi eu aprender a fazer o dinheiro. O passo mais importante foi aprender o que fazer com esse dinheiro. Porque se tem uma coisa para a qual a gente não se prepara quando a gente não acha que vai ficar rico, é o que eu faço quando o dinheiro entrar. É verdade. As pessoas normalmente elas acham que investimento é coisa de rico. Falam, não, quando eu ficar rico eu aprendo. Eu aprendo sobre isso, exatamente. Mas quando ficar rico não tem experiência nenhuma e às vezes não dá tempo, né? O cara começa a gastar mais, vê o custo de vida evoluindo junto. Exatamente. Se eu tivesse, e isso é um ponto importante, se eu tivesse aprendido sobre investimento antes do dinheiro começar a entrar de verdade, eu tenho certeza que o patrimônio líquido hoje seria muito maior. Mas realmente a gente vai dando os passos conforme as coisas vão chegando, o que é um erro, né? Deveria se preparar antes. E hoje você investe seu dinheiro, entende essa parte de economia, tudo, consegue tomar as decisões. Eu acho chiquérrimo, acho o máximo falar que eu faço investimentos. Hoje eu entendo que o investimento é a segunda parte do trabalho. Então hoje eu vejo a nutrição e o meu trabalho no consultório e no online, seja onde for, como meio, como o recurso chega. E eu entendo o investimento hoje como meio onde o recurso realmente rende, fica para depois. Então eu não tinha esse pensamento antes, né? Eu pensava no dinheiro que ia entrar e o que eu ia fazer com ele. Se eu ia ajudar a família, se eu ia ajudar um amigo, se eu ia realizar meus sonhos, se eu ia viajar, se eu ia comprar as coisas que eu queria, mas nada além disso. E o que sobrava você pensava assim, vou poupar, vou investir em alguma coisa? De jeito nenhum. Inclusive é uma história que eu gosto muito, né? Que a gente... estávamos eu, Malu e Bruno, a gente estava gravando o curso online e a gente foi almoçar juntos. E daí a gente tá almoçando juntos assim, e aí a gente já tinha intimidade, né, os três conversando, e aí a gente falando de negócios e de dinheiro e tudo mais, e aí Bruno e Malu viram pra mim e disseram assim, Lara, a gente tem um bolão aqui entre a gente sobre quanto que você tem guardado. E a gente vai falar aqui quanto que a gente acha, cada um acha uma coisa e você diz quem que ganhou. E eu lembro que Bruno falou alguma coisa entre 200 mil reais, Malu falou alguma coisa entre 350 mil reais, e eu lembro do meu choque quando eles falaram isso, porque naquele dia eu tinha 2.200 reais guardados numa poupança. Então, aquilo foi um choque tão grande pra mim. E já faturava super bem, Eu né? faturava muito já. E aquilo, assim, foi um choque pra mim, porque naquela hora me foi muito nítido assim, nossa, eu devia estar guardando. Nossa, eu nem sabia disso. Como eu não tive essa educação em casa, a minha família não tem esse costume de guardar, de investir, de pensar e tal. Como eu não tive isso, eu nunca nem cogitei. O que eu cogitava do guardar é aquilo que todo mundo fala, do tipo assim, olha, vamos guardar para dias difíceis. Mas eu sempre tive aquela ideia do, não vou passar dias difíceis, né? Quase que uma irresponsabilidade. Então, quando eles fizeram essa brincadeira, ali na hora eu dei risada e participei, mas eu lembro que depois que eles foram embora, eu chorei muito, que eu falei, meu Deus do céu, era pra eu estar guardando, eu não tenho nada guardado. E esse clique, assim, esse foi o suficiente. Dali pra frente, eu realmente comecei a botar o pé no chão, fiz o curso de investimentos do Bruno, até hoje ele me ajuda pra caramba, e até hoje não é tão simples, porque como eu não tive isso na criação, eu lembro que uma vez eu perguntei pra você se o que valia mais a pena, eu pensar no dia de amanhã e guardar, ou eu realmente viver o dia de hoje, afinal só se vive uma vez. Porque na minha cabeça só podia ser um dos dois. E aí eu lembro que o Bruno falou pra mim, Lara, tem o meio termo. Tem você não viver a vida só uma vez e talvez viajar pra mais perto e menos vezes. E guardar um pouco do dinheiro, que não precisa guardar tudo, mas também precisa pensar no dia de amanhã. Então tudo isso foi muito novo. Os pensamentos, tem que investir, mas calma, tem quanto que eu posso, quanto que eu não... Tudo isso foi muito novo. Isso eu queria que tivesse vindo antes. Bacana. E a Lara hoje ela investe em tudo, né? Tem renda fixa, tudo. Tem renda variável, é dona de ações. Gente, eu falava isso antes, era um bordão que eu brincava, né? Eu falava bom dia para as pessoas e eu falava bom dia para você, pessoa milionária, dona de ações. E aquilo era uma piada muito fora da minha realidade. Eu não imaginava nem como é que fazia para comprar uma ação. Eu não sabia que tinha ação que era barata, uma que é mais cara, elas rendem, elas não rendem, eu não sabia nada disso. E quando isso tudo passou a acontecer, a piada perdeu a graça, né? Porque agora é verdade. E é acessível para muita gente, né? A gente acha que precisa ser rico e não é. Lara, eu vou fazer então algumas perguntas para você, porque eu acho que é interessante a gente conversar com pessoas bem-sucedidas e ter umas respostas assim. Por exemplo, sempre que eu encontro com alguém que eu acho uma pessoa inteligente, eu gosto de perguntar o que essa pessoa está lendo, o que ela já leu. Então, livro. O que você acha? Qual é aquele título que todo mundo deveria ler? Tá. Ele é mais ou menos da minha área, mas mesmo quem não é da área tem que ler esse livro, que eu acho sensacional.
que é Um Mundo Assombrado pelos Demônios. E esse livro tira a gente dessas paixões, do imaginário, né? Então, muito do que eu vivo hoje é por esse pé no chão. E esse pé no chão, esse livro do Sagan traz pra caramba, eu acho que é um livro que todo mundo tem que ler. E filme, Lara? Tem algum filme que você acha que as pessoas deveriam ver? Sabe, todo mundo tem que ver tal filme. É um filme que, na verdade, eu tenho certeza que todo mundo já viu, mas é porque o que eu gosto nesse filme são alguns detalhes que eu não sei se quem já viu pega. Eu sou apaixonada por Forrest Gump, apaixonada. Mas o que eu amo nesse filme é, conforme a história vai rolando, você vai vendo que ele estava vivendo uma situação que ele não tinha ideia de que era histórica. Então, assim, ele senta num show de entrevistas e o John Lennon tá do lado dele. E ele tá contando como é que foi na China. E aí o John Lennon tá assim, se mexendo na cadeira e olhando meio estranho pra ele, e assim, ele tá contando, olha, na China as pessoas não vão à igreja. Aí o John Lennon vira e fala, no religion? E aí, assim, é de onde veio a Imagine, sabe? E aí eu olho esse filme e falo assim, mano, Forrest tava ajudando a escrever Imagine e ele não tinha ideia. E isso acontece em tantos momentos do filme, eu amo assistir esse filme de novo pra falar, olha... Camisa do Smile. Exatamente, ele não tinha ideia de que ele tava bacana. fazendo história. Eu gosto muito disso nesse filme. Lara, e qual foi a principal escolha que você fez que te levou a ser quem você é? Se tivesse que ser só uma, assim, a principal mesmo. Eu diria não ter medo de ir contra o senso comum. Porque em todas as decisões muito grandes da minha vida, isso foi o ponto-chave. Porque se eu falasse o que está todo mundo fazendo, o que se faz nessa situação, o que não se faz nessa situação e tivesse ido segundo o senso comum, eu não estaria aqui hoje, com certeza. Não, isso, nossa, foi ótima a sua resposta, porque você ficou famosa, né? A gente pode falar que você é famosa, por mais que às vezes seja desconhecida de muitas pessoas, em um nicho específico de pessoas, nicho, sim, você é em famosa. Um nicho, acredito que sim. E você ganhou parte da notoriedade porque você falava de uma alimentação baixa em carboidratos quando o mainstream era totalmente diferente. Era diferente, exatamente. Então, assim, esse negócio de não ter medo, porque a gente toma muita paulada quando a gente tá fora do senso comum, né? Então é natural que quando a gente saia da corrente, a gente tem que nadar mais forte, né? Fato. E aí eu não tive em nenhum momento medo ou dor de tomar essas pauladas e defender aquilo que eu achava que era real, porque, enfim, a gente tem que acreditar que isso é real também, né? Não adianta ir na contramão de uma coisa que você não acredita. Mas com certeza esse foi o ponto-chave, não ter medo de ir no senso comum e não só da minha área, mas desse negócio, por exemplo, do online. Né? Então eu vivo uma era, a gente falou aqui agora, uma geração que não aceita bem isso ainda. E eu não tive medo de ir nessa contramão. E tem mais uma, que é o lance da postura do profissional. Então, como a nossa geração é a primeira a lidar com essa exposição toda, ainda tem a geração passada e a passada que não acham isso legal e que botam algumas coisas tipo assim, isso não é uma postura de um profissional, isso não é postura de uma nutricionista, isso não é postura. E não existe essa tabela do que é uma postura, o que não é. O que existe é uma resolução, né, regulamentando o que a gente pode fazer ou não na rede e tudo mais, e isso é ok. Mas assim, não existe uma tabela que diga, olha, isso é feio para uma mulher, para uma nutricionista ou para um profissional da saúde fazer. Mas existe esse senso comum, né, da galera dizer, não, isso não é legal, isso não deveria acontecer, isso não é... E isso se é o senso comum, então é o que muita gente pensa sobre algum assunto. E ir na contramão dá trabalho, com certeza dá trabalho, mas é a chave para um negócio realmente funcionar. Tem alguma citação que rege a sua vida? Tem uma citação. Na verdade, é uma citação que começa com reticências, porque tem que vir alguma coisa antes dela. E eu sempre falo sobre algum assunto ou sobre alguma coisa nova, ou uma frase, alguma coisa assim, e eu termino com, e tá tudo bem. Porque essa coisa da internet hoje traz muito da briga, né? Então, se eu penso de uma forma, você pensa de outra, a gente briga. É verdade. Então, eu sempre, quando falo alguma coisa que é polêmica, ou que eu sei que eu tô falando diferente do que todo mundo fala, eu sempre termino falando assim, olha, então, talvez você não queira isso e tá tudo bem não querer. Ou senão, talvez eu não quero isso e também tá tudo bem. Porque a gente tende a pensar que se as pessoas não pensam como a gente, então vai dar tudo errado. E é por isso que, no fim das contas, tem tanta gente se manifestando e falando, e às vezes sendo muito rude, quando a gente fala de assuntos polêmicos. Então eu gosto da ideia de falar dos assuntos e terminar com e tá tudo bem, pensar diferente e tudo mais. E Lara, no que você acredita que as pessoas no geral acham que é loucura? Na verdade isso é uma coisa que sempre que eu falo, eu noto que gera até um pouco de desconforto, e não só o choque, mas desconforto. Eu não acredito na visão romântica que a gente tem de nós mesmos. Então, assim, eu não acredito que nós somos especiais e há um plano para cada um de nós e cada um de nós tem um talento que ninguém mais tem. E, na verdade, pensar isso é uma libertação imensa. Porque quando eu penso que não tem um plano e coincidências existem sim e acasos existem sim, eu me sinto muito especial de pensar que, então, eu fiz isso acontecer.
Então, o que sempre eu vejo que causa um choque é quando eu digo para as pessoas, não, eu acredito que foi só uma coincidência, ou eu acredito que eu cheguei aqui porque eu realmente fiz isso acontecer. E as pessoas dizem, não, como não? Não, como assim? Tem que ter um plano, tem que ter alguém olhando, tem que ter alguém fazendo isso acontecer, tem que ter alguém... E eu penso que não, penso que no fim das contas está tudo na nossa mão mesmo e cabe a cada um correr atrás disso sem romantizar. E sobre sorte? Existe sorte? Uma pessoa faz a sua sorte? Acredito piamente que existe sorte de estar no lugar certo, na hora certa, porque no fim das contas, se eu não acreditasse em sorte, eu ia achar que só é recompensado quem é realmente digno daquilo, ou que a meritocracia funciona 100%, e eu não acredito nisso, porque no fim das contas é o que a gente começou falando. Eu acredito que tem muitos outros profissionais da saúde, muitas outras nutricionistas, que vão saber ou tanto quanto eu sei, ou muito mais, mas não calhou de estar na hora certa, no lugar certo, ter os contatos certos. Então, eu acredito que muito é da capacidade, muito é do que a gente se dispõe a fazer, mas eu acredito muito em sorte, em estar no lugar certo na hora certa, em coincidências e em acaso. E qual foi, na sua opinião, o melhor investimento que você já fez? E eu não digo isso só na parte financeira, né? Porque você também investe, mas no geral, na vida. Para mim, o melhor investimento foi ter colocado parte do que entra, da receita e do dinheiro, em um lugar que me permita falar não. Isso é um investimento excepcional. Então, Boa assim, resposta. Eu já tive em uma época, eu lembro quando eu estava no primeiro ano de faculdade, eu tinha 2 empregos e fazia faculdade. E um dos empregos era uma coisa meio buffet infantil. Então eu trabalhava da 1 da tarde às 10 da noite e aos finais de semana, no sábado. E aí no buffet infantil tinha às vezes uma festinha no domingo. E eu lembro de chegar no domingo e eu estar exausta, acabada. E eu lembro de estar deitada assim, tá quase na hora de eu levantar para ir. E eu lembro de levantar, olhar minha carteira, abrir minha carteira para ver se eu podia não ir. Porque se eu tivesse ali um troquinho, eu não iria. E eu lembro que na época a gente ganhava R$20 para trabalhar por 3 horas e meia. E não era porque o cara pagava mal, é porque realmente se ganhava muito pouco. E aí eu não tinha escolha para falar, eu não podia falar não. Então o que aparecesse de trabalho, o que aparecesse de... Se a pessoa que estava me contratando quisesse andar por cima de mim ou quisesse exigir muito mais, eu não tinha escolha, eu não podia falar não. E hoje eu tenho uma segurança, eu tenho um investimento, eu tenho um dinheiro, eu tenho as coisas num lugar onde eu possa falar não para trabalhos que não me apaixonarem 100%, para mim é o melhor investimento. E você fala muito não. Eu sei disso muito porque, pelo tamanho da sua rede social, imagino o tanto de proposta que você recebe, de publicidade, de post, você nem usa isso como uma fonte de receita. Hoje não, nada. Hoje nada. Não ganho para falar de nada do que eu falo. Eu sempre deixo muito claro que se um dia isso me interessar, eu com certeza vou fazer. Então, eu penso que aquela pessoa que não tem o seu preço, na verdade, ela não tem valor. Então, eu penso que eu tenho meu preço, mas eu penso que hoje ninguém pagaria o meu preço, o que eu acho que vale. Então, por enquanto, essa tranquilidade, né, essa segurança de poder falar não, é para mim a parte mais luxuosa da vida. E você vive exclusivamente da receita do seu conhecimento hoje? Hoje, 100%. E qual você acha que é o pior conselho disseminado na sua área de atuação? Eu acho que o pior conselho é isso que a gente já conversou agora há pouco, que é a questão de entender, tirar de algum lugar que existe um comportamento dentro dos negócios que é feio. Eu acho que isso é o pior conselho. Então, eu dizer assim, olha, eu sou um profissional da saúde, então eu tenho quase que um dom do que eu sei. Então, poxa, eu não posso cobrar muito, porque eu estou ajudando pessoas, isso é feio. Ou alguma coisa do tipo, olha, eu sou um profissional da saúde, eu tenho mérito, né? Eu tenho um título, uma honra, poxa. Eu não vou dividir que eu também erro, ou que eu também falo bobeira, ou eu... É aquela coisa do perfeccionismo, sabe? Então, eu sempre costumo dizer que as pessoas acham que perfeccionismo é um defeito chique, né? Até fala em entrevista de emprego, entrevista de emprego, perfeccionista. Porque ela acha que isso quer dizer que ela faz tudo bem certinho, mas na verdade o perfeccionista é aquele cara que quer chegar ao topo sem nenhum arranhão. Então, se eu sou perfeccionista e eu não me exponho em nada, eu não erro em nada, eu não abro para nada porque eu fico preocupada com essa postura que deveria ter, eu acho que isso é um conselho tremendamente falho. Acho que a gente tem que fazer, de verdade, tem que botar a cara um pouco, tem que tentar um pouco, tem que estar disposto a tomar umas pauladas um pouco, porque no fim das contas sempre compensa. Até porque o perfeccionista também, talvez, nem começa, né? Ele não começa. Ele tem medo de não sair perfeito, ele nem faz. Normalmente. E quem não começa não chega. Exatamente. E qual conselho você daria para o seu eu de 10 anos atrás? Com certeza teria a ver com a coisa do investimento. Com certeza. Eu diria para mim mesma 10 anos atrás, para pegar mais leve no tanto que sai e prestar mais atenção no tanto que entra. Justamente para me preparar para uma coisa que viria. Então, o grande negócio para mim é que eu não estava preparada para quando chegou. O que também é ok, né? Hoje não tem muito como voltar, mas eu queria saber um pouco mais a respeito do que poderia ser possível. Eu queria ter sonhado um pouquinho mais alto. E para as pessoas no geral, Lara? Eu acho que é exatamente isso. Então, assim, tenha a ideia de que onde você está hoje
pode ser completamente diferente de onde você vai estar daqui a 2 anos. Porque eu lembro da primeira vez que eu me senti muito bem sucedida, eu lembro que eu sentei com uma amiga que viveu comigo, né, cresceu comigo, e eu lembro que eu falei pra ela, olha, se há 2 anos atrás alguém sentasse comigo e dissesse assim, deixa eu te contar onde é que você vai estar daqui 2 anos, eu teria toda a razão do mundo pra mostrar pra aquela pessoa como não fazia sentido nenhum, como não tinha nem como chegar lá, como o caminho nem levaria a isso. Então, tenha certeza de que onde você está hoje pode ser completamente diferente de daqui a pouco tempo. E se prepara para isso, porque no fim das contas, se a chuva vem ou não, desde que você esteja bem protegido, se ela vier, você vai passar muito melhor. Lara, muito obrigado pela presença, por dividir com a gente um pouco do seu mindset. Que Tudo que a Lara falou do curso online dela, o perfil da rede social, o livro indicado, o filme, eu vou tentar deixar os links aqui para que vocês saibam mais a respeito. E quero novamente agradecer, viu? Foi um grande prazer ter você aqui. Adorei, foi muito, mas muito legal mesmo. Obrigada. Pessoal, então ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais. E é isso. Um grande abraço e até a próxima. Até.